Bom, então começo perguntando quem que está faltando material das aulas anteriores. Eu olhei ali atrás, ainda tem sobra dos encontros 2 e 3. Então, eu trouxe para cá. Você trouxe para cá? Os dois? 2 e 3. Sim. Foram as duas que eu faltei. Mas alguém que não tem? 2 e 3? Não tem? Beleza. Hoje eu vou distribuir logo o de hoje. Hoje a gente vai trabalhar com 2 profetas, Miqueias e Sofonias. Não, já tem. Eu peguei. Peguei salmo. Sofonias. Sofonias? Tiro o 11. Tem um livro também. O próximo é Abacuque, né? Isso. Aí eu comentei com Aí ela, ela falou assim, eu falei, vamos fazer um e E Abacuque, Abacuque, você já ouviu? O Cláudio tinha Ele falado de falou, Abacuque ele e falou. tudo. E aí o outro falou, mas como que era meio maluco? Aí todos eles são malucos. E aí a Caruza para mim, por que Abacuque está tão falado assim? Vocês vão ver. Eu vou aproveitar, começar tirando uma dúvida que o José me fez ali, me perguntou no início, sobre o seguinte: olha, como é que funciona esse negócio de ter os profetas, alguns chamados de maiores ou menores na Bíblia? Né? Não sei se todos vocês sabem, mas existe uma classificação entre os profetas maiores e profetas menores. Bom, isso é razoavelmente simples. Basicamente o critério é o tamanho do livro. Os profetas maiores têm livros grandes, os profetas menores têm livros pequenos. Basicamente isso. Mas existe outra ideia também, um pouco da história de formação da própria Bíblia. A Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia que os judeus usam, o conjunto dos profetas menores é um livro só, chamado Livro dos 12 Profetas. Então, esse pacotinho, né, que é onde cada livro para a gente seria meio que um capítulo, uma seção desse livro dos 12 Profetas, acabou sendo chamado de o livro, o conjunto dos profetas menores. Mas na Bíblia hebraica também tem outra classificação, que são os profetas anteriores e posteriores. No meio católico e protestante, essa classificação não é muito usada. É porque na Bíblia hebraica, alguns livros históricos são chamados de livros dos profetas anteriores. Como, por exemplo, o livro de Juízes, né, Josué e tal, são considerados livros de profetas também. E aí faz uma distinção. Né? Conta de Elias, Eliseu. Exatamente, dos reis, né? Que aí tem mais uma pegada histórica e no ambiente cristão são considerados livros históricos, né? Mas existe essa distinção também. Então, se a pergunta do José, né? Maiores e menores, basicamente o tamanho do livro, né? Isso tem a ver um pouco com a parte histórica do tanto que aqueles profetas influenciaram os seguidores. Porque Isaías, eu lembro quando a gente viu, você mostrou que foi escrito durante muito tempo por muita gente que escreveu aquilo. Então é porque teve uma repercussão muito grande. E teve muitos seguidores. Então quem teve mais seguidores ficou com o livro. Pode até ser, pode até ser. Né? Mas o critério básico de distinção é o tamanho mesmo. Não, eu te perguntei porque é o seguinte, vamos dizer assim, eu tenho como profeta maiores o Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Baruque, Ezequiel e Daniel. Eu tenho. Aí eu comparando com os outros livros, Lamentações de Jeremias só tem 5 capítulos. E Oséias tem 14. Aqui, Lúcia. Essa é a dúvida que eu tinha contigo. Então, Um tem sido considerado profeta maior e outro tinha 14 capítulos considerado como profeta menor. Tá, essa classificação que o José trouxe, ela nem é uma classificação muito usada.
onde o livro de Baruque e Lamentações são considerados livros da literatura profética. O livro de Baruque, em especial, é um livro deuterocanônico. É um livro de uma segunda etapa de construção do texto bíblico, então foge a essa classificação. E o livro de Lamentações, Jeremias, é um livro tipo dos escritos, então também foge um pouco desse esquema. Embora o ambiente que o cerque seja uma tradição ligada a Jeremias, mas não exatamente um livro dele. Então, assim... Eu pensei assim, seria o Jeremias, mais as Lamentações. Não, mas não funciona bem assim, entendeu? Foi colocado junto por uma questão até de nomenclatura, de tradição e tal, mas é um livro muito distinto da tradição do próprio profeta. Não, que eu tirei essa daqui, eu fiz aqui, eu quero a Bíblia de Jerusalém. Não sei se ela é mais hebraica, se é mais católica. Mais católica? E tirei dali mais ou menos. Mas essa classificação não está muito boa, não. Então, basicamente a gente tem 4 livros chamados mais tradicionalmente profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que nem é um livro de profetas também, embora o personagem pode até se dizer que seja, mas o livro em si não é. Então, sendo bastante rigoroso, a gente teria 3, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então, seus 6 aí eu cortei pela metade. Mas assim, isso é só uma questão de classificação para tentar organizar algumas ideias. Isso ajuda se a gente estiver vendo outras questões referentes a esses livros, como estilo literário, algumas ênfases de conteúdo. Para o que a gente está fazendo aqui, chamar de profeta maior ou menor não tem tanta importância. A gente está lidando com os profetas menores por uma simples escolha. Tá? Podia ter colocado todos os profetas juntos e aí só teria mais volume de material para trabalhar. Bom, hoje então a gente, como eu falei, vai lidar com 2 profetas, Miqueias e Sofonias. São profetas que não são contemporâneos. Tá? A distância de um para o outro no tempo é basicamente de 100 anos. Tá? 80 a 100 anos. Mas o assunto que os liga é muito similar. Tanto num quanto no outro, que são profetas que atuaram no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Tinha toda aquela questão da tradição de Davi. Eles atuaram em tempos de crise interna no Reino do Sul. Crises de naturezas diferentes. Crises, no caso de Miqueias, relacionadas com uma forte exploração da cidade em relação ao campo, onde os que viviam do lado de fora da cidade eram explorados pelo centro, pelas capitais, no caso principalmente Jerusalém. E no caso de Sofonias, a crise era outra. O livro de Sofonias, ele antecede um período de reforma política e religiosa que aconteceu. A gente, das histórias bíblicas, né, ouve falar bastante do rei Josias. Então foi uma espécie de rei reformador em diversos aspectos. Então o livro de Sofonias, ele aparece num ambiente onde o que acontece no âmbito de Jerusalém é uma dissolução, uma degradação dos elementos básicos em termos de política e de religião. Então, de um lado, a gente tem uma exploração da cidade em relação ao campo e, do outro lado, uma dissolução das bases da sociedade. Em termos de discurso, eles acabam se assemelhando muito, porque, embora contextos diferentes e bastante separados no tempo, as consequências observadas por ambos os profetas são muito parecidas. E aí a minha escolha de colocar os 2 juntos para a gente ler. O título que eu coloquei nessa conversa de Miqueias e Sofonias foi o seguinte: é possível um sistema de vida
Se a gente lembra dos títulos dos encontros anteriores, a gente tem feito provocações em cima de provocações. O primeiro foi bastante simples, uma tentativa de definir, né, o que é o profeta. No nosso encontro 2 sobre Amós, a justiça como condição concreta para a vida, e no estudo 3 passado sobre Oséias, a traição como possibilidade ou impossibilidade de espiritualidade, e agora Miqueias e Sofonias, é possível um sistema de vida? Bom, então vamos a algumas leituras para a gente saber do que se trata um pouco das mensagens de cada um deles. Começando por Miqueias, por um trecho que acaba representando bastante dos dois livros. Percebam a tônica, né, da mensagem. Escutem, povos todos, prestem atenção, ó terra e tudo que a povoa. Do seu templo santo, o Senhor Javé seja testemunha contra vocês. Olhem, Javé sai de seu lugar e desce, andando pelas alturas do país. Debaixo de seus pés as montanhas desmoronam e os vales se derretem como cera junto ao fogo, como água que corre morro abaixo. Ouçam isso, chefes da casa de Jacó. Prestem atenção, governantes de Israel. Vocês que têm horror ao direito e entortam tudo que é reto. Constroem Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Os chefes de vocês proferem sentença a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam a troco de lucro. E os seus profetas dão oráculos por dinheiro. E ainda ousam apoiar-se em Javé, dizendo: por acaso Javé não está no meio de nós? Nada de mal nos poderá acontecer. Por isso, por culpa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo será uma colina cheia de mato. Bom, a crítica do profeta parece que se liga bastante à do profeta Amós, que a gente leu 2 encontros passados. E, de fato, Amós foi o grande inspirador, o grande motivador de toda essa tradição profética. Parece que Miqueias e Sofonias inauguram esse discurso no Reino do Sul. Os 2 anteriores, a ênfase foi o Reino do Norte. E agora, o alvo do discurso é o Reino do Sul. Jerusalém, que antes era visto como modelo, agora passa a ser visto como alvo da crítica desses profetas. Jerusalém, que trazia consigo toda uma tradição do templo, da casa de Davi, de um maior rigor com relação à lei, não conseguem mais manter um caráter de justiça que acaba incomodando a figura do profeta. Nesse texto que a gente leu, existiam alguns personagens que foram destacados aí, que até alguns sons aí que vocês emitiram enquanto a gente estava lendo, né? Talvez façam com que esse ambiente da crítica tenha bastante relação com o nosso tempo hoje. 2.700 anos depois, a gente está no mesmo ponto, né? Quem são esses caras? Quem são esses CPFs, essas pessoas que são alvos da crítica do profeta, né? Que a gente leu aqui nesse texto? Tem alguns... São religiosos, né? Vamos lá. Mais ou menos ali no meio do 2º parágrafo que a gente leu. Os chefes de vocês proferem as sentenças a troco de suborno. Então, chefe, caráter de governante político. Sacerdotes ensinam a troco de lucro. Então, agora é o lado religioso. E os profetas dão oráculos por dinheiro. Então, até o crítico do sistema também está vendido. Não tem para onde correr. Corrupção generalizada. Exatamente. Essa é uma excelente palavra para a gente pensar o que esses profetas estão falando.
O sistema é um sistema completamente corrompido. Não tem para onde fugir. E aí, lógico, né, que isso nos faz pensar na atualidade da mensagem desses profetas. Agora, lógico que essa questão de uma corrupção é uma questão crônica ao longo de toda a história da humanidade. Não é algo que nós somos especiais por estarmos vivendo um período onde ela se mostra de maneira muito reluzente, mas sempre aconteceu. E que bom que existem pessoas que resolvem denunciar essas corrupções ou pelo menos não se enquadram nesse tipo de sistema. E me parece, né, que vamos dizer assim, na esteira da tradição profética, a igreja acaba também tendo esse papel no seio da sociedade. É curioso a gente lembrar de outros episódios da Bíblia que até estão fora da tradição profética, como por exemplo um que a gente leu quando estava conversando sobre o Evangelho de Marcos. No capítulo 3, ou seja, está muito no início ainda, o Evangelho de Marcos tem só 16 capítulos. Então, no capítulo 3, 2 grupos que você jamais poderia pensar eles conversando, trocando ideia, fazendo acordos. Eles selam basicamente um acordo, um combinado para matar Jesus. Que grupos são esses? Os herodianos e os fariseus. Era impensável que esses dois sentassem na mesma mesa. Mas para acabar com esse, no caso, profeta Jesus, né, que colocou em xeque todo o rigor legalista dos fariseus e toda a hipocrisia dos herodianos, então, para isso, esses dois grupos que não se misturavam se unem para matar Jesus. E assim diz o texto bíblico, né? Conspiravam matar Jesus. Então, né, parece que essa questão do poder, né, sempre fez parte da tragédia da humanidade, como um elemento que a gente precisa o tempo todo estar de olho na forma e nas pessoas que lidam com esse poder, porque ele acaba sendo vamos dizer, ele favorece, né, corrupções de maneira muito fácil, muito simples, muito imediata. Ao longo das nossas leituras aqui, eu misturei com outros textos que acabam destacando essa questão do poder e como se fugir dessas concentrações exageradas de poder que acabam favorecendo essas corrupções e em última análise, a questão em si não é nem a corrupção. Em última análise, a corrupção nem é o problema maior. O problema maior é que tem gente sofrendo por conta disso. Esse é o grande problema. Tem gente que está sendo enganada, tem gente que está sendo explorada, tem gente que está sendo roubada, e esse, para o profeta, que é o grande problema. Vocês percebam que o profeta denuncia coisas como: vocês têm horror ao direito e entortam tudo que é certo, constroem Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Está se falando do sofrimento de pessoas. E aí passa a se mencionar os atores dessa sanguinolência e perversão. Os chefes, os sacerdotes, até os profetas. Né? É um caso interessante onde a gente tem profeta criticando profeta. É profeta que se vende, que tem uma crítica vendida já, que aparece como luminar do bom conselho de Javé e acaba sendo palavra comprada. Na ótica desses profetas bíblicos não serve para nada.
fazem parte do esquema, se venderam a essa estrutura do pensamento aí universal, que acabam lidando, de certa forma, com essas questões relacionadas com o poder e a sociedade. O primeiro dos textos, de Montesquieu, falando sobre, né, na sua obra O Espírito das Leis, falando sobre a estrutura de um país. Percebam a ênfase dele. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E o texto seguinte da Hannah Arendt, que acabou trabalhando no século XX bastante sobre as questões relacionadas com esses abusos de poder, onde ela diz o seguinte: o próprio governo representativo encontra-se atualmente em crise, em parte porque perdeu ao longo do tempo todas as instituições que permitiam a participação efetiva dos cidadãos, em parte pelo fato de se ver afetado pela doença que sofre o sistema de partidos, a burocratização e a tendência dos partidos para representar unicamente a sua própria máquina. Bom, o primeiro deles, um iluminista, um filósofo iluminista, do tempo onde os princípios que estavam sendo estabelecidos para a construção da República Moderna estavam ali fervilhando, e fala: olha, não dá para a gente ter uma sociedade de liberdade onde o poder fique tão concentrado. Não dá para ter um juiz que legisla, muito menos um juiz que executa, nem um juiz ligado com a criação das leis e tal. Não, a coisa tem que ser separada para que haja liberdade. E a Hannah Arendt dá uma outra ênfase, pensando numa crise do sistema atual. Aliás, ela fala no século XX. O sistema representativo está em crise. Nos anos 60, 70, 80, os teólogos da libertação cunharam um termo que eu não vejo mais se falar tanto nele, e eu acho que é um conceito muito interessante para a gente pensar essa questão da sociedade de maneira mais geral, que é um conceito chamado pecado estrutural. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar nisso. Pecado estrutural. Algo que vai para além dos erros ou das falhas ou dos desvios dos indivíduos. É o sistema que não deixa você agir ou viver de forma diferente. Como se fosse uma máquina que já nasceu com defeito de fabricação, onde lutar contra essa máquina é algo bastante complicado, porque ela é grandiosa. O sistema deu defeito. O sistema de escravidão no mundo antigo, e mesmo aqui, né? Você imagina um senhor de terra que plantava café no século XIX, como ele podia, por mais cristão que fosse, pensar em abdicar da mão de obra escrava? Ele ia falir, não ia conseguir sobreviver, né? Então, eu não sei se é um exemplo possível, né? Então ele tinha que manter aquilo, talvez nem tivesse condições de refletir a propósito, né? A economia exigia, né? Aquele tipo de economia exigia o trabalho escravo. O contrário não dá certo. Impensável, não tinha saída, né? E além da decisão individual de qualquer pessoa, né? Como outras coisas que a gente ouve até mais recentemente. Foi a palavra com que vocês começaram
as ideias. Corrupção. Não dá para fazer parte da política real, sem se corromper. O sistema é tudo corrompido. Se você não se corrompe, você não joga o jogo e nada acontece. Percebam, está para além das pessoas. É como se fossem as regras do jogo. As regras já são perversas. E qualquer um que queira jogar o jogo vai ter que se adequar. Lógico que essa ideia de pecado estrutural, ela tem um pequeno defeito, vamos chamar assim. Porque ela pode levar a uma ideia de que só existe esse pecado, o estrutural, e não a responsabilidade individual. Eu me lanço no jogo e assim, tem que jogar, não é nem uma questão de eu querer ou não querer, é porque é assim que é e pronto. É uma coisa permissiva. Tá aí, né? A gente aceita e vive dentro dessas regras, que são ruins, eu até concordo que você não tem como ser diferente. Né? Então, essa ideia pode levar a uma conclusão desse tipo. Né? Só existe o pecado estrutural, é só uma questão do sistema e tal. Né? Mas eu acho que a gente não precisa pensar dessa forma, mas pode usar a ideia de pecado estrutural para pensar num defeito sistêmico dos sistemas sociais em que a gente vive. Que tem horas que parece que não adianta lutar. Tem horas que parece que não tem saída. Né? A gente pensa, por exemplo, na nossa cidade. As questões que nos afligem, como, por exemplo, o número de desabrigados, pessoas morando na rua, e a gente pensa, poxa, como lutar como cristão no meio dessa dificuldade, resolver esse tipo de problema? Aí a gente começa a fazer um exercício mental e perceber, nossa, mas não é a questão do erro de uma pessoa só que causou aquilo tudo. Toda a construção do nosso mecanismo social leva aquilo. Como se fosse uma máquina, né, onde a gente vivesse dentro dessa máquina e não tivesse como a ação de um parafuso resolver todo o sistema. Tem que fazer uma manutenção generalizada, às vezes desmontar peça por peça e montar tudo de novo direitinho. Então, parece que essa noção nos ajuda bastante. Né? Lembrando que ela tem esse risco de descambar só para isso e retirar a responsabilidade individual. Isso é interessante porque, por exemplo, você pega a carta do Paulo Filemon, ele não propõe na carta dedicada a fazer uma revolução, acabar com a escravidão, mas minimizar as relações para que ela não seja desumana, mas abrir mão do sistema. Ele não propõe isso, não aumentar a carta. A questão da dignidade também, né? Tem limite, né? Tem limite aí nessa escolha, nessa corrupção toda. Em que sentido, assim? assim? Perde a mão, né? O ser humano perde a mão e vai fundo nessa coisa do poder para o poder, cada vez mais, e acaba se desumanizando, né? O próprio poder vai corrompendo, né? Vai uma coisa alimentando a outra, né? No final você tem um monstro gigantesco. O que a gente nota nos nossos dias é uma espécie de, com as redes sociais agindo e explicando para todo mundo tudo que está acontecendo, houve uma quebra do encanto. Ninguém mais espera nada de ninguém. Então você vê, as eleições estão às portas e há uma certa apatia total de todos, porque ninguém espera mais nada. Tá tudo, parece que bateu assim um desencanto em cima de todo mundo. Está todo mundo assim, né? Não tem um oba-oba para cima de coisa nenhuma, não. Aquela coisa vai ter uma eleição. Mas ao mesmo tempo a gente E todo mundo sabe que nada vai mudar. Mas a gente precisa de um sistema. Sim, precisa de um sim. sistema, mas a coisa está instalada de uma tal maneira que todo mundo tem a perfeita noção de que isso não vai ser uma eleição que vai desmanchar.
Ó, quer ver? A ideia da Hannah Arendt, né? Vamos voltar às frases dela. O próprio governo representativo encontra-se atualmente em crise. Vamos pensar nessa ideia de governo representativo. A nossa estrutura prevê uma representação. O povo escolhe, tem deputado, vereador que atua em favor da representação popular, embora os senadores tenham mais o foco na administração dos estados e tal, mas quem é que pensa hoje, de maneira muito tranquila, né, que de fato uma Câmara de deputados, vereadores e tal, de fato representem o povo? Não representa. As leis estão feitas de uma maneira tal que para você conseguir chegar a possibilidade de uma indicação, porque precisa ter uma indicação, já entrou, tem que estar dentro do esquema. Quando tem alguém que representa, executa. Né? Você ia falar, Lúcia? Eu ia dizer o seguinte, que eu acho que há uma distância muito grande entre o poder público e o privado. Essa é uma das coisas que eu tenho, sei lá, parando para pensar. Pior é que não há, Lúcia. Não, peraí, mas é que, assim, o poder público, ele está... Existe uma corrupção dos dois lados, né? Então, você vê um distanciamento. Quando não é um, é o outro. E tem uma diferença muito grande, que o privado, ele precisa viver do que ele produz, né? E o público, ele ganha do que todos produzem. Isso aí, para mim, está provocando um distanciamento muito grande. Que a máquina pública, ela funciona com o quê? O funcionário que é de lá. E ele ganha, eu tenho reparado isso, muito melhor do que quem trabalha aqui fora. Isso não se fala. Essa corrupção, por exemplo, eu sei que eu trabalho com empresas. Eu ia, por exemplo, numa empresa pública, você só conseguia entrar na licitação quando você oferecia algum tipo de benesse. Né? Então, quer dizer, e você não consegue trabalhar, eu era contra. Eu trabalhei numa grande empresa de turismo, eu era contra entrar em licitação, porque era muito difícil, você não conseguia entrar em licitação. E eu não vejo diferença do que passou e do que agora, do que foi antigamente e do que agora. A gente está discutindo isso. Não tem essa diferença, porque quando você vai a uma empresa pública, fatalmente você cai, é muito difícil, você cai num jogo. Você quer ver? Eu estou tentando os colégios, né? Você consegue um colégio particular. Público, você passa por uma manobra tão grande que você desiste, larga para lá aquele negócio comandante que eu estou fazendo, porque não tem. É uma discrepância muito grande. Você vê um poder quase que paralelo, entendeu? Então, uma coisa que eu comecei a pensar sobre isso de uns tempos para cá, a distinção de salário é muito grande. Aqui isso é bem complicado de falar, que existe um poder de um lado e um poder de outro. Mas o privado, ele vive da produção, ele não vive de sonho, não vive de um salário que ele ganha mensalmente, que aquilo é estatizado. Não vejo ninguém falar sobre isso, entendeu? Aquilo é certo. Agora, quem está aqui fora, que foi o meu caso, se eu hoje tenho alguma coisa, eu consegui na produção, no trabalho, no desespero, no bater na porta. Então, eu acho que talvez precise haver um pouco menos de distância, porque a minha impressão foi o que Jesus ensinou. Ele foi para a rua, ele ia para a rua para ajudar as pessoas, né? Ele não ficava sentado esperando, pelo contrário, ele ia na sinagoga para discutir, né, com as pessoas. Eu não sei, eu posso estar errado no que eu estou falando, mas eu acho que tem um distanciamento muito grande. Não estou dizendo que não tem que ver. Eu sou a favor do poder público e do não sucateamento. Eu acho que tem que haver uma maior fiscalização, uma melhor administração, para que isso sobe mais para o povo. Porque o que acontece? Uma máquina privada, ela precisa pagar imposto, ela precisa manter uma folha de pagamento, ela precisa manter o funcionário. Isso é muito complicado. Se você for fazer a conta, é diferente o que você ganha, que é certo, e o que o outro ganha, que vai produzir. E quando você se aposenta pelo INSS, por exemplo, foi o meu caso,
Eu paguei pelo máximo e que eu fiquei na média, entendeu? Então, não sei, Agora, acho por que exemplo, existe uma injustiça muito grande também nisso aí. pensando nesse ambiente que a gente está imerso agora, desses próximos meses, né? A gente está nessa época de eleições e são muitas propostas de saídas e tal, milagres que vão acontecer, mudanças radicais. Mas se fala dos milagres. Mas você sabe que essa semana eu vi um vídeo, eu até mandei para o grupo de meditação, de um banqueiro espanhol que ele fundou, já tem tempo, mais de 10 anos, um banco da ética. Esse banco da ética, e aí ele explica que a questão dos investimentos, que os projetos que têm investimento nesse banco, são projetos onde primam pela dignidade, quer dizer, não incentivar, por exemplo, explorações de mulheres, né, funcionárias ou que trabalhem em situações de exploração. Ele fala que a revista Forbes é pornográfica, porque aquilo ali é a questão do você crescer, e chega uma hora que essa inteligência ela não dá conta da questão humana, da questão da dignidade, da questão do amor, da questão da solidariedade, do ser humano. Até quando ele fala da questão do, como é que se diz, dos muçulmanos ou dos terroristas, do que houve lá na Espanha, que é porque está tendo como é que se diz, uma intolerância tão grande e uma negação do humano, né, do outro, que fica inviável, né, viver. Então, tem que mudar a ordem das coisas, né? Só que é uma coisa que tem uma resistência enorme, né? Porque o mundo, ele prima pela competitividade, pelo individualismo. Só que não está funcionando. As pessoas, aí você tem que se adaptar à sociedade. Aí ele diz, mas a sociedade está doente, então você vai se adaptar a uma sociedade doente. E aí você fica doente. Então, ele usa até uma analogia das células. As células crescem, e se elas crescerem muito, vira um câncer. Então, é o que está acontecendo na sociedade. Então, eu achei que pelo menos eu achei uma luz, né? Eu acho que tem pessoas, eu acho que aqui e ali, no meio. E engraçado, você tocou num ponto, você. Eu acho que não está dando conta, então a gente tem que encontrar Senão a gente corta os pulsos. Você usou uma imagem que talvez represente bem a ideia, né? Hoje, né, tentando pensar no que a gente tem hoje, olhando de maneira geral para esse ambiente histórico, político, geográfico onde a gente se encontra, parece que a gente se coloca diante de olhando para a sociedade, né, de um doente crônico, que a gente não sabe a cura, mas usando até o linguajar do Bruno, que parece que a nossa ação na sociedade, até como igreja, se limite muitas vezes a ser uma questão de cuidados paliativos. Diminuir os sofrimentos que nos cercam de maneira muito localizada, porque a gente não sabe a cura dessa doença. E isso já é alguma coisa, porque no mínimo a gente já está aliviando algum tipo de sofrimento. E isso tem tudo a ver com essa vocação profética, ou essa percepção profética. Talvez não lamentar de maneira, céus, Dio, o que fazer e tal, não há nada o que fazer, mas encarar a realidade dessa forma e assumir que só podemos trabalhar nos limites dessas soluções paliativas, imediatas, que nos cercam, pequenas, que não vamos garantir um efeito prolongado, mas pelo menos como se nós fôssemos pequenas sementes de cura no nosso entorno, sem cada um fazer a sua parte, sem grandes expectativas de que isso traga a solução geral para o problema. Porque quando houve alguma tentativa
mudança estrutural, vídeo Cuba, né, as revoluções, Fidel Castro, Fulgêncio Batista, esse desespero não foi solução, né? Em nenhum caso, né? Na Rússia não foi, em Cuba não foi, enfim. Quando houve tentativa de uma mudança estrutural mesmo, até a Revolução Francesa a gente pode recuar, né? Então não adiantou, tipo assim, não foi por aí. Não é por aí a questão, né? E Gabi, até pegando carona no que você está dizendo, às vezes a gente dá vamos dizer assim, um crédito excessivo à maioria. Quase que numa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma idolatria, né? Quem disse que a maioria está certa? A maioria é a maioria. Não quer dizer que ela está certa. Né? Não chega a esse ponto, mas às vezes as soluções aparecem em guetos e não vão ter voz. Né? Os receios foram uma exceção naquele tempo, né? Não foi um grupo que se retirou. Isso, no tempo de Jesus, no seu entorno ali. Eles não fizeram nenhuma. Eles quiseram meio que viver numa sociedade paralela. Histórico, né? Mas eles não transformaram nada. Não, se fecharam. E quiseram, mas muito rigorosos em determinados aspectos, né? Parece que isso também não adianta, né? Porque você acaba se ilhando, né? E isso conservaram alguns escritos, né? Quando foi feito deles, assim, que ficou para o mundo, ter conservado alguma coisa escrita. Mas e se isso for passado desde pequeno? O quê? Isso o quê? Esses princípios mais éticos, essa visão do outro, do respeito, né, à educação, exatamente. Será que não seria? Todo mundo diz que sim, mas é uma coisa que ninguém leva para frente, que não vale a pena. Não, alguns países onde não é tão sério esse problema, eu acho que foi atacado por aí. Né? Mas ainda assim eu acho que tem um grande risco esse modelo educacional, pelo menos nas formas em que ele se apresenta hoje, porque ainda assim ele forma uma ilha da fantasia. Porque o cara vai ser formado nesse esquema de um respeito, vai aprender isso tudo direitinho e vai achar que o mundo é assim. E não é. E quando ele encarar o mundo de fato, ele vai ser atropelado pelo mundo. Ele não vai suportar um ano da realidade. Eu acho que a questão é mostrar... Não é ser alienado, né? Pois é, mas muitas vezes o que a gente observa dessas ênfases é uma alienação. É só uma utopia, mas você precisa do topos também. Você precisa do lugar, do chão, da realidade, para até contrastar uma coisa com a outra. Né? Ficam em bolhas, acabam ficando em bolhas. Dentro do colégio interno, se acontecesse isso. Porque, por exemplo, agora tem colégios, dão uma instrução, dão uma maneira de orientar. Mas ele, quando vai no condomínio, ele não vai encontrar aquilo. Então vai ser difícil ele achar que ele tem que levar aquilo para as outras pessoas, que ele tem o privilégio de estar num ambiente assim, então ele tem que ser responsável de dar um exemplo, mesmo que às vezes ele leve na cara, que ele não consiga atingir as pessoas, mas é a única maneira, né? Você vê, hoje eu estava ligando o rádio, o bullying por uma pessoa que tinha câncer, que estava com a cabeça raspada, e a diretora do colégio, mas você não entende que isso agride as outras pessoas? Essa diretora foi afastada. Como é que uma diretora dá um exemplo desse dentro de um colégio? Que as crianças façam bullying, mas a diretora dizer que a culpa é dela, porque, por que você não bota o virar? Porque coça a minha cabeça. Quer dizer, você não tem um pingo de cristianismo, de humanidade. Não tem. Ainda bem que saiu isso para chamar a atenção, né? Como tem gente má, que não tem um pingo de amor. Vamos ler mais um pouquinho, pegando agora textos de Miqueias e Sofonias
Só para a gente colocar mais brasa nessa fogueira. Mas eu acho que se constata que isso sempre existiu, né? Desde que... Diz o profeta Miqueias: pobre de mim, estou na situação de alguém que recolhe no verão, que colhe depois de acabada a colheita. Não há nem um cacho de uva para eu chupar, nem mesmo um figo temporão para me matar à vontade. Não há um só fiel em nosso país. Não sobrou um único homem correto. Está todo mundo de tocaia. Cada um caça um irmão para matar. Essa gente tem mãos habilidosas para praticar o mal. O príncipe exige, o juiz se deixa comprar. O grande mostra a sua ambição, e assim distorcem tudo. O melhor deles é como o espinheiro. O mais correto deles parece uma cerca de espinhos. O dia anunciado pela sentinela, o dia do castigo chegou. Agora é a ruína deles. E vocês não acreditem no amigo, não confiem no companheiro. Conserve a boca fechada, mesmo ao lado daquela que dorme no seu ombro. Pois o filho insulta o próprio pai, a filha se revolta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos de uma pessoa são da sua própria casa. Mas eu me volto para Javé. Espero em Deus, meu Salvador, e meu Deus me ouvirá. E agora o texto de Sofonias. Eu vou acabar com tudo que existe sobre a face da terra, oráculo de Javé. Acabarei com homens e animais, acabarei com as aves do céu e os peixes do mar, destruirei os ímpios. Eliminarei o ser humano da face da terra, oráculo de Javé. Ai de Jerusalém, a rebelde, a contaminada, a cidade opressora, cidade que não escutou o chamado, que não aprendeu a lição. Ela não confiou em Javé, nem se aproximou do seu Deus. Seus chefes são leões que rugem, seus juízes são lobos à tarde, que não comeram nada desde a manhã. Seus profetas são os fanfarrões, mestres de traição. Seus sacerdotes profanam as coisas santas e violentam a lei de Deus. Mas no meio dela está Javé, que é o justo, que não pratica a injustiça. Todo dia ele dá a sua sentença. Não há uma só manhã em que ele deixe de comparecer. O criminoso, porém, não reconhece a sua culpa. Bom, diante dessa tragédia generalizada, né, tudo corrompido, olha-se para o lado, não há um justo sequer. O melhor deles parece como um ouriço, como um espinheiro, uma cerca de espinhos e tal. Surge uma postura. Mas eu me volto para Javé. Talvez o profeta não esteja querendo dizer: eu vou para a igreja, eu passo a ser um religioso. Mas talvez o sentido mais profundo seja: eu me volto para a contrapartida. Eu me volto para o caminho diferente, para a hipótese que ninguém aposta, para aquilo que é e não se deixa representar, para aquilo que não parece com poder, para aquilo que é um caminho distinto. Eu aposto nisso. Espiritual, né? Será que é só isso? Ou será que é até para uma ética própria que não é a vigente, mas que coloca um caminho alternativo, uma aposta, vamos botar assim, uma aposta mística, espiritualizada, não numa questão religiosa especificamente, mas em algo que se contrapõe a esse sistema de vida. Quer dizer, ele não está sugerindo nada para a mudança. Ele está se tem, colocando como uma exatamente. atitude. É uma coisa muito individualista, né? Num certo sentido, sim, né? Porque não há proposta de mudança nenhuma. Ele vai seguir o seu Deus. Então, é ele com ele. Claro. Individualizada. Talvez não individualista, porque o individualismo levaria uma ideia de cada um na sua. E pronto, e basta.
Mas parece que na postura do profeta, ele não se coloca como, não, vou salvar o meu e pronto. Não, como alguém que com essa postura acaba sendo de alguma forma uma semente de transformação, um início de uma postura individualizada para uma ação, para um efeito coletivo mais amplo. Uma postura diante do mundo, como a Ângela estava sugerindo. Ele vai aprender aquelas coisas bonitas e tal, vai se deparar com o mundo real, vai ver que existe um contraste, mas uma aposta de investir nessa postura, nessa ética, nesse modelo, nesse exemplo, dizendo, essa minha postura, essa minha forma de viver que causa no meu entorno algo diferente. A conversar em mim. Exatamente. Não por conta de mim, mas a minha disposição. Primeiro, todos eles assim, vociferam contra aquilo e assim, Deus vai arrasar você, vai, não é? Eu acho que todos têm essa postura, né? Basicamente. Apontar o mal e depois ameaçar pra caramba, né? O que vocês fizeram assim assado, então vão sofrer isso e aquilo, né? Eu acho que é uma coisa compensatória, né? É uma coisa porque você está vendo o mal ser disseminado. Se você não acredita que então aquelas pessoas vão ser punidas, ou aquelas ações vão sofrer punição, então... que ele prevê, acontece isso tudo? O quê? Normalmente sim. Essas destruições generalizadas e tal. Mas não é nem que é um negócio que ele está inventando. Assim, se continuarem assim, vai dar nisso. Vai dar nisso, sabe? Não está vendo que vai dar nisso, está errado, que vai chegar ali. Não como um castigo, embora a linguagem fale assim, né? Mas é literal. A mesma coisa, se um pai fala para o filho, atravessa a rua, olha para os lados, se ele não faz aquilo, vai acontecer alguma coisa errada. Não foi o pai que predisse que ia acontecer alguma coisa. A gente dá noção. Que ameaçou, não é uma ameaça. Né? Na atual, o que acontece quando você fala a respeito da ecologia e se mostra homem, você está destruindo o seu planeta. Você sabe em que vai dar isso? Se você continuar, isso vai chegar no ponto que a coisa vai ficar insustentável para você. E todo mundo faz cara de paisagem. Não existe aquecimento global. Não, é bobagem. A gente bota uma cúpula em cima dos determinados lugares mais bonitos, onde mora gente, principalmente pintada de laranja, e daí tudo fica bem. Respeite americano é pintado de laranja. Os holandeses. Todos laranjas. Então, bom, essa ideia... até a Ângela tinha comentado, né? Que não tem nada de cristão, né? Falando na postura da diretora lá da escola e tal. E mesmo que não fosse cristã, porque ninguém tem esse compromisso, a gente não pode exigir isso de ninguém. E às vezes a gente até, lógico, não é o caso dessa igreja, mas é comum no cristianismo olhar para o que tem fora dele com um certo... o cristianismo é bom e o que está fora dele não é bom. Mas é buscar uma ética, uma aposta, que por si, se a gente quiser usar uma linguagem no âmbito da espiritualidade, já é divina. Um caminho que se contrasta com esse caminho que a gente sabe, esse troço está dando errado. A gente sabe que por esse caminho não está dando certo. Mas essas pequenas posturas passam a ser esse se voltar para Javé. Deixar de se voltar para esse sistema que não está funcionando, deixar de se adequar a esse sistema que não funciona e apostar num caminho diferente. Talvez a questão até do tirar o para Javé, mas eu me volto, mas eu me revolto, mas eu mudo a direção. Eu opto por um caminho. Eu transmuto isso, né? Vamos transmutar essa. Eu acredito que
meio a pessoa modifique, mas eu já tive experiência de ver que aí a gente acha até que a pessoa não modificou porque ela tem um problema mental e não consegue entender que mesmo que você queira, ela não vai mudar, né? Mas aí paciência, né? Existem casos assim, que não adianta que num meio bom aquela pessoa é ruim e ela não vai se modificar. Mas não custa nada a gente tentar. Se a gente não conseguir... Sim, exatamente, exatamente. Né? Sem a pretensão de resolver, sem a pretensão de sermos deuses, de resolver de uma vez por todas todo o problema da humanidade. Nem Jesus resolveu o problema da humanidade. Né? Agora eu tenho ouvido muito, não sei se o pessoal acha também, que essa geração, esse pessoal que está nascendo agora são diferentes, tem uma peculiaridade assim, então... Mas em que aspecto? São mais, sei lá, seriam mais perspicazes, mais teriam essa noção maior de solidariedade, de atenção com o outro, já desde pequenininho, não sei, são mais espertos, são mais sagazes, são mais, né, assim, não inteligentes, mas de uma outra Dessa nova sensibilidade, geração, exatamente. dessa nova geração, o que eu vejo, inclusive passando por dentro da minha própria casa, Não, são os que existe, mas isso existe atualmente entre os adolescentes, uma mentalidade de eu não como mais carne, eu vou ser vegetariano, porque o impacto que eu causo ao planeta não compensa eu comer carne, então eu não, mas é por convicção, engajamento, engajamento, e eles se engajam mesmo. Eu tenho uma neta que não come, está namorando o outro que também não come, um dos netos do Américo também não come, a neta do Américo. O povo não está mais comendo carne para não impactar o planeta. Mas eu disse assim, os menorzinhos. Sim, mas eu estou falando do povo. Se esses já estão assim, imagina os... Com meus filhos, vamos jogar cigarro pelo carro, entendeu? Né? Ficavam horrorizados. Eu fico, eu só falta isso? ser uma coisa que não A geração inteira jogando cigarro. Né? É normal. Normal. Eles ficavam horrorizados. Existe uma mudança, existe. E vem, não é dos pais. Não, vem deles. Vem deles. É isso que eu estou falando. Então a minha neta diz assim, eu não como carne, ela diz assim, eu não como carne socialmente. Porque conforme eu sou obrigada a comer. Porque senão eu fico fora de toda a programação. A minha filha chamam para o churrasco, eu não preciso comer carne, eu não como. Mas eu não digo que eu não como. Porque senão eu não vou mais me chamar para o churrasco. A minha filha, ao contrário, ela faz biologia e lá é errado comer bicho, né? Bicho, e ela come, então... Tá na contramão. Mas o que eu tenho ouvido é que as crianças menorzinhas estão nascendo mais sensíveis. Uma sensibilidade. Criança cristal, né? Não deve ter ouvido cristal. Antes era índigo, né? Agora uma geração mais novinha é cristal. Exatamente. Mas eu acho que em todas as gerações tem pessoas que se sobressaem pela humanidade, pela sociabilidade, por se interessar pelo outro. Eu acho que não é agora com a globalização a gente sabe mais. Como a gente sabe mais das coisas ruins, a gente sabe mais das coisas boas. Eu, quando olho o jornal, eu vejo aquelas ONGs que fazem, eu leio tudo que é bom. Ruim, olho o texto e passo adiante. Mas eu prefiro me apoiar nas coisas boas que tem no mundo. Porque senão você fica com um pensamento negativo e você traz mal para você. Né? Se você pensar em tudo que vai acontecer, que vou ser assaltada, vou ser roubada, aí eu acho que a gente atrai essas coisas ruins. A gente tem que tomar cuidado. Não vai andar toda bem vestida no meio da favela. Mas também a gente não pode deixar de ir para esses lugares porque o medo de tudo, né? Porque é um terrorismo. Tem gente que é atropelada porque sai correndo do ladrão. Vamos ver mais um texto que dá uma outra ênfase a essa nossa conversa. Um texto do Jean-Jacques Rousseau,
na sua obra Contrato Social. Tanto Montesquieu como Rousseau, David Hume, que a gente vai dessa sociedade do modelo pós-monárquico, ou seja, rompendo com esses centros de poder, pensando na representatividade, no maior conforto das pessoas, como que a sociedade deveria funcionar de maneira melhor, né? Então, o que diz Rousseau nessa construção dele? Se indagarmos em que consiste precisamente o maior de todos os bens, que deve ser o fim de qualquer sistema de legislação, chegaremos à conclusão de que ele se reduz a esses dois objetivos principais, a liberdade e a igualdade. A liberdade porque toda dependência particular é igualmente força tirada do corpo do Estado. A igualdade porque a liberdade não pode subsistir sem ela. A respeito da igualdade, não se deve entender por essa palavra que os graus de poder e riqueza sejam absolutamente os mesmos, mas sim que quanto ao poder, ela esteja acima de qualquer violência e nunca se exerça senão em virtude da classe e das leis, e quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja tão rico para poder comprar o outro e nenhum tão pobre para ser obrigado a vender-se, o que supõe da parte dos grandes moderação de bens e de crédito, e da parte dos pequenos moderação de avareza e de cobiça. Essa igualdade, dizem, é uma quimera especulativa que não pode existir na prática. Mas se o abuso é inevitável, segue-se que não se deva pelo menos regulamentá-lo, exatamente porque a força das coisas tende sempre a destruir a igualdade, que a força da legislação deve sempre propender a mantê-la. É aí um anexozinho ali daquele asterisco, onde ele propõe o seguinte: você quer dar consistência ao Estado? Aproximais os graus extremos tanto quanto seja possível. Não tolereis nem homens ricos nem indigentes. Esses dois estados naturalmente inseparáveis são igualmente funestos ao bem comum. De um se originam os fautores da tirania e de outros os tiranos. É sempre entre eles que se faz o tráfico da liberdade pública. Uma compra, o outro a venda. A gente está pensando em coisas que tem mais ou menos aí 300 anos, né? E que até hoje não conseguiram ser aplicadas de maneira absoluta. Ele está falando um negócio muito simples, né? Olha a sociedade, vê esses polos de poder e de condição que aparecem nela. Essa polarização absurda se alimenta um polo do outro, de maneira que isso só propaga esse efeito de destruição. Que na sociedade não haja ninguém tão pobre que não tenha que se sentir obrigado a se vender, e ninguém tão rico que possa comprar o outro. Que uma coisa não alimente a outra. Mas é o que a gente mais vê no nosso sistema que não funciona. Extremos. Ninguém barganha, por exemplo, o seu salário. Você tem que aceitar o que te oferecem pronto. Não tem negociação. Pensar no ano passado, né, se falou tanto em questão das leis trabalhistas e tal. Como que aquilo vai acontecer na prática? Uma negociação franca e aberta entre patrão e suposto empregado. É uma disputa desigual. É uma conversa que na prática não acontece. Reformam a Constituição, fazem uma Constituição muito bem feita para que isso, com os limites de salário deste, daquele, é lindo. Aí vem uma outra turminha atrás, feito formiguinha, procurando. Aqui tem um buraquinho. Eu entro por aqui, porque eu tenho que ficar acima da lei. A lei é para os outros, para os bons. Para mim, não. E daí um furo aqui, outro furo ali. Quando vê, aquilo que estava previsto está cheio de brechas. E aquelas brechas todas são preenchidas com essas exceções. Aí pronto. Aí a coisa continua tudo como era
Abrantes na terra de Abrantes e nada muda. O que a Márcia está propondo é o seguinte, diferente do Rousseau. Rousseau diz, olha, é com a legislação que a gente resolve. A Márcia está dizendo, nem com a legislação a gente resolve. Nem com a legislação. Então, se Eles você ganha fazem mais uma de medida 10 salários, provisória. você vai Exatamente, porque a lei dos poucos para vocês, para mim, não te recebe. Não recebe, não recebe. Você não é cidadão da Defensoria Pública. Você vê essa coisa do auxílio moradia, né? E, vamos dizer, o espírito da lei é ajudar quem não tem moradia naquele local a ter, né? Porque está exercendo a função tal, foi transferido para Brasília. Agora o cara tem um apartamento na cidade e recebe o auxílio, né? Quer dizer, o espírito da lei, por lado, o espírito da lei talvez tenha sido concebido como uma coisa ética, né? Era, no princípio era uma coisa ética. Depois a coisa foi. O que foi falado é que para compensar a defasagem do salário do juiz, do Moro, quanto por isso recebe. Uma coisa que às vezes a gente conversa lá em casa, né? Que assim, é um assunto que também ficou na pauta aí nos últimos 2, 3 anos e tal, a questão do foro privilegiado, né? Que a ideia original, a ideia, né, da concepção desse conceito é que apesar do nome ser privilegiado, mas a questão é que os alvos ou os que teriam direito a esse foro privilegiado seriam julgados com mais dureza do que os que não têm. Privilégio no sentido de velocidade e dureza. Privilégio até para o Estado. Mas a gente vê como é que o negócio se corrompeu. Vira pela vez. Na verdade, ninguém é julgado porque tudo prescreve. Virou um grande freio desses processos aí. Então, se eu for quer dizer que privilégio, nesse caso seria celeridade, ser mais célebre, é isso? Era esse o objetivo? E a dureza e o rigor. Então, conceitualmente, não faria sentido, por exemplo, acabar com o foro privilegiado. Conceitualmente. Porque realmente, esses camaradas tinham que ser julgados com mais velocidade, com mais rigor. Mas a prática deturpou completamente o conceito. É insustentável hoje em Tem dia. mais de 5 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil, não tem? Acho que Deve ser até mais, sei lá, deve ser até E mais. aí, poxa, o Supremo não consegue. Não consegue. Não Aí consegue. fica até prescrição, né? Exatamente, aí o saldo, ninguém é julgado. Saldo é que ninguém é julgado. Alguém na casa ficou 12 anos, parece. Acabou. Quer dizer, a ideia lá atrás, alguém pensou no negócio direitinho, mas a máquina começa a dar defeito rápido. Exatamente. Então, o Rousseau, coitadinho, teve uma ideia boa, mas não conhecia os legisladores. Texto de Miqueias. Como me apresentarei a Javé? Como é que vou me ajoelhar diante do Deus das alturas? Irei a ele com holocaustos, levando bezerros de 1 ano? Será que milhares de carneiros ou a oferta de rios de azeite agradarão a Javé? Ou devo sacrificar meu filho mais velho para pagar os meus erros, sacrificar o fruto das minhas entranhas para cobrir o meu pecado? Ó homem, já foi explicado o que é bom e o que Javé exige de você: praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o seu Deus. A postura dos espiritualoides é como que então, diante de tanto pecado da minha nação, de tantos erros, de tanta corrupção, como que vou me apresentar diante de Deus? Vou cumprir todos os rituais religiosos, vou me mostrar como um homem impiedoso, vou... Esse negócio de terceirizar o pecado é engraçado, né? A pessoa que peca, mas ela leva o... Leva o filho, né? Vou sacrificar o meu filho. Tá certo. Já foi explicado o que é bom e o que Deus exige de você: praticar o direito, a misericórdia
caminhar humildemente com Deus. Profeta quebrando o esquema religioso. Vocês perceberam que ele falando isso em Jerusalém, ele acaba se colocando como contrário a todo o esquema do templo. Como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês que têm condição de bancar essa estrutura e essa vida litúrgica toda aí, vocês que têm condições de atender todas as exigências da lei para fim de perdão de pecados e tal, isso aí não serve de nada. O que serve para Deus, o que serve nessa vida que se contrapõe a essa sociedade doente, é a percepção atenta e cuidadosa do seu entorno. Praticar o direito, não é praticar os ritos do templo. Amar a misericórdia e não a lei. E caminhar humildemente com Deus, e não altivamente com Deus. Humildemente. Como se a gente invertesse as palavras, a gente iria chegar no modelo típico do religioso correto. Eu falo, não é nada disso. Como? Viva a vida de maneira ética. Ética. Para além de qualquer forma ou manifestação religiosa. Coloque a religião como uma consequência da vida que você leva. É uma postura bastante provocadora. Colocar a religião como uma consequência da vida que você leva e não como os cavalos da sua vida. Botar a religião como mais um elemento da nossa vida e não como o guia, como a vareta que nos leva nessa jornada. Porque a gente já sabe de todos os perigos da religião. Fala. Então, às vezes, a justiça, ela nem sempre acompanha a lei, né? Porque, assim, a lei você tem um conjunto de normas e coisa e tal. Mas eu acho que a justiça é maior. Tanto que, como você falou aí, nem sempre, vamos dizer assim, a questão da humildade, do amor, ela passa por uma justiça, que é diferente talvez da lei. A lei nem sempre ela é tão, como é que se diz assim, ela é tão completa, tanto que cabe jurisprudência, cabe buraco, decreto, não sei o que, né? Então, a impressão que eu tenho é que a justiça ela é maior do que a lei. Você olha a justiça divina, o ser humano, ela seria maior do que a lei. Porque a lei é feita por homens e muitas vezes ela tem uma tendência, né? Elas são tendenciosas. Porque a lei é estática, né? A vida é dinâmica, então vai mudando o tempo todo. Só que não acompanha, não acompanha. Exatamente, a justiça. Ela não traz consigo os princípios que acabaram se materializando no texto. Ela traz um texto frio, né, que precisa ser interpretado segundo princípios, atualizado, né, dinamizado com a vida. As coisas mudam. E as coisas mudam, exatamente. Olhando caso por caso. Olhando caso por caso. O cara furtou porque o filho dele estava numa... Qualquer um ali é humano, ele fez errado, mas vamos compreender o erro dele. Contrastando lei com lei. Exatamente. Porque cada caso é um caso. O Sofonias vai dizer o seguinte: reúnam-se e recolham-se, antes que caia sobre vocês o fogo da ira de Javé. Antes que caia sobre vocês o dia da ira de Javé. Procurem a Javé, como todos os pobres da terra que obedecem aos seus mandamentos. Procurem a justiça, procurem a pobreza. Quem sabe assim vocês acharão refúgio no dia da ira de Javé. Em Sofonias a gente tem uma espiritualidade da pobreza. Porque na contrapartida, onde sobra o dinheiro, parece que isso não pode ser encontrado. Esse
dia da ira de Javé é um elemento importante da teologia dos profetas. É uma espécie de esperança, de expectativa de um grande dia onde Deus vai resolver essas questões, julgando os erros, os pecados da sociedade e dos homens. Isso tem ligação, obviamente, com a ideia da apocalíptica, que é um pouco depois, né? Só que, por enquanto, é uma justiça que vai se executar aqui, na vida aqui. Não se sabe como, não se sabe o dia, mas é uma expectativa da solução do problema. De certa forma, é um ídolo também. Às vezes se joga muito para a responsabilidade em cima desse dia. O dia está aí, até o dia a gente fica só. Mas as situações podem ser tão duras, de tanto sofrimento, que não há outra esperança, outra possibilidade a não ser a expectativa sobre esse dia. Essa esperança é seu alimento para continuar a caminhada. Cada dia que passa é um dia mais próximo desse grande dia. É importante se manter justo, se manter fiel ao direito, amar a misericórdia enquanto esse dia não chega. Aprendam com os pobres, procurem a Javé como os pobres da terra. Porque com os ricos a gente não aprende nada. É uma proposta de Sofonias. Ele está vendo nesse ambiente uma maior autenticidade, uma maior abertura ao que deveria ser, na maior solidariedade, talvez, do que nos ambientes onde o poder acaba aparecendo com mais clareza. É curioso a gente pensar em outros personagens, como por exemplo João Batista, pregador do deserto. Por que ele não pregava na cidade? Não, é do lado de fora. É onde não era glamour nenhum visitar o deserto. Mas era lá que ele estava, quase como uma antítese da parafernália que aparecia em Jerusalém, no templo, no palácio, aquela coisa toda. Não, deixa eles com eles, eu vou ficar no deserto. Quem quiser esse caminho, que venha a mim. Talvez seja por aquilo que você falou, essa da primeira, que era a questão alternativa, né? Encontrar uma saída. Um caminho. Esse texto 10 é um texto de um teórico da justiça bem interessante, século XX, assim como a Hannah Arendt, e mais ou menos na mesma época dela, ele escreveu um livro chamado Uma Teoria da Justiça, John Ross. Aí diz o seguinte, texto 10. Então, embora uma sociedade seja um empreendimento cooperativo, visando vantagens mútuas, ela é tipicamente marcada por um conflito, bem como por uma identidade de interesses. Há uma identidade de interesses porque a cooperação social possibilita que todos tenham uma vida melhor da que teria qualquer um dos membros se cada um dependesse de seus próprios esforços. Há um conflito de interesses porque as pessoas não são indiferentes no que se refere a como os benefícios maiores produzidos pela colaboração mútua são distribuídos, pois para perseguir cada um seus fins, um prefere uma participação maior a uma menor. Exige-se, então, um conjunto de princípios para escolher entre várias formas de ordenação social que determinam essa divisão de vantagens e para selar um acordo sobre as partes distributivas adequadas. Esses são os princípios da justiça social. Eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos da cooperação social.
O que ele está dizendo é o seguinte: na sociedade, de um lado tem um interesse comum. Juntos fazemos mais do que sozinhos. Imagina se todo mundo fosse plantar